Então, hoje nós iniciamos mais esse nosso estudo, né? Para nós continuarmos onde nós paramos na aula passada. Hoje nós vamos continuar o artigo 1 do capítulo 1 da segunda sessão dos mandamentos, né? Então, hoje a gente deve encerrar o estudo do primeiro mandamento apenas, né? Nós ficamos aí 4 encontros, né? 4 encontros meditando sobre o primeiro mandamento. É isso, Martin? Não vai com muito otimismo, não, porque o primeiro mandamento dá a impressão que vai mais ou menos uns 3 meses para a gente conseguir. Olha. Não, eu diria assim que vai uma vida inteira para exercê-lo. É diferente entre aprender, né, e executar, Uhum. tem uma diferença grande ainda. E exercitar todo dia. É isso mesmo. Né? E havia um padre, um frei de um mosteiro, que perguntaram um dia para ele, né? O que vocês fazem no mosteiro aí, né? Que vocês tanto fazem. Aí o frei disse assim, a gente faz o seguinte, a gente cai e a gente levanta. A gente cai e a gente levanta. A gente cai e a gente levanta. Então, esse é a função nossa, né? A vida inteira está tentando viver os mandamentos de Deus, né? Caindo e levantando, caindo e levantando. E Deus nos dê a graça de, quando Ele voltarmos para a nossa vida, né? Seja individual ou coletivamente, que Ele nos encontre levantando, né? Com a sua graça, pela fé e pela sua força, sempre crendo nele, né? Amém. Vamos iniciar com uma oração pedindo a graça de Deus? Gente, vamos? Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Pedimos a Ti, Pai amado, para que acolhei essa intenção do nosso coração de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para ouvirmos de Ti, para escutarmos os Teus ensinamentos, e que a luz do Teu Espírito Santo ilumine a nossa alma e a nossa mente, Senhor. Mesmo consciente de todos os nossos pecados, todas as nossas quedas, todas as nossas falhas e imperfeições, mas sabendo, Senhor amado, que a graça Tua, ela basta. Pedimos a Ti a luz do vosso Espírito Santo, Senhor, a nos guiar, iluminar-nos as nossas trevas, Senhor, e clarear, Senhor, os nossos entendimentos diante de tantas situações que vivemos no nosso dia a dia, Senhor. Queremos Te agradecer pela presença da Acilena aqui conosco hoje, Senhor, pedindo a luz da Tua graça na vida dela, sempre dando força, a esperança e a fé necessária para trilhar os vossos caminhos. E também pedir por aqueles que não puderam participar aqui conosco hoje, Senhor amado. Pedimos por todos os nossos irmãos que, queira ou não, estão reunidos em nosso coração, Senhor. E aqui convosco colocamos diante do vosso altar, Senhor, pedindo a vossa graça também sobre esses irmãos. E sobre todos aqueles que irão se colocar nos nossos caminhos durante esses dias todos, Senhor, para que possamos levar a Tua luz, Senhor. Abre o caminho, Senhor. Tira as pedras e permita, Senhor, que possamos viver a Tua palavra de maneira verdadeira. Isso nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então hoje nós vamos retomar o nosso estudo que está lá no parágrafo 21 e 27, né? Do
que nós vamos falar do agnosticismo, né? Só fazendo uma rápida retrospectiva, né? Nós iniciamos o estudo dos 10 mandamentos, né? Nesse estudo dos 10 mandamentos, nós vimos que o primeiro mandamento existe 3 imposições, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Neste primeiro artigo, nós vimos que esse amar a Deus sobre todas as coisas, ele trata da nossa fé, da nossa esperança e da caridade necessária na nossa vida. Tudo isso nós meditamos e nós estudamos. A segunda o artigo necessário que foi estudado foi que só a ele prestaremos culto. Lembro disso, né? Então, quando nós falamos que só a ele prestaremos culto, nós tratamos dos atos de culto da nossa vida, né? Então, da adoração, da oração, falamos sobre o sacrifício que Deus quer de nós, né? E não é, às vezes, aquele sacrifício que a gente pensa, mas o sacrifício do espírito contrito, né? Falamos dos votos e das promessas, nós já conversamos sobre isso. Tudo isso está inserido no primeiro mandamento. E também dos deveres e dos direitos sociais que nós fomos chamados a vivermos entre irmãos. Então, neste amar a Deus sobre todas as coisas, existe também esses deveres, né? E os direitos da liberdade que Deus nos concede, sempre de uma maneira sem limites, porque Ele não é um Deus que nos põe limite. Ele nos pede a escolha correta, né? E nós vimos também que a verdadeira liberdade, né? A verdadeira liberdade, que é um direito nosso, ela está justamente quando nós aderimos à vontade de Deus, né? A verdadeira liberdade está em Deus. Isso nós vimos de uma maneira maravilhosa e ficou muito claro. Qualquer outra liberdade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo que esteja longe de Deus, vai nos levar a alguma escravidão, alguma coisa assim. Então, tudo isso nós vimos dentro do amar a Deus sobre todas as coisas. E aí nós estamos no terceiro artigo que fala de não terás outros deuses, né? Então, tudo isso no amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Ele, prestar culto e não ter outro Deus, certo? Nesse não terás outros deuses, nós vimos sobre os perigos, que estão relacionados à superstição, não é isso? Lembra que nós conversamos? A superstição é um risco de nós prestarmos cultos a outras coisas, que não são o nosso Deus único. Nós vimos sobre a idolatria, de uma maneira bem definida, né? O que significa a idolatria. Nós vimos sobre a adivinhação, né? O perigo de a gente querer saber das coisas antes que aconteçam, né? E na realidade, nós somos chamados a vivermos pela fé, né? Não pelo horóscopo de como vai ser meu dia, dos búzios com quem eu vou casar, né? Ou da cartomante, né? E isso tudo é um processo de adivinhação que está relacionado à superstição. Então, isso tudo é um ato que vai contra o primeiro mandamento, né? Daí nós também vimos sobre as irreligiões. Então, nós temos religião e nós temos a irreligião, lembra disso? E a irreligião, ela se manifesta em 3 formas, né? É eu colocar a minha vontade e eu tentar o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, é eu querer colocar a minha vontade, mesmo usando a palavra de Deus, né? Nós vemos isso. Então, a irreligião, a falsa religião, né? Ela muitas vezes está dentro da religiosidade, né? Na religiosidade, nós vimos que pode haver uma falsa religião, né? Onde eu uso da palavra de Deus e eu coloco
essa palavra ao meu serviço, né? E a segunda maneira da irreligião, nós vimos que é a do sacrilégio, né? Que daí nós comentamos, os nossos avós, as nossas vozinhas sempre falavam, isso é sacrilégio, não fale, não faça isso, não diga isso. E a gente não dava muita bola, mas elas tinham um conceito muito mais interiorizado do sacrilégio do que nós, né? Que o sacrilégio é a forma de profanar ou não dar a verdadeira dignidade aos sacramentos, às coisas sagradas e aos religiosos ordenados por Deus, muitas vezes, né? Então, isso são coisas sacrílegas. Eu estou profanando o que é sagrado. Então, o sacrilégio, ele sempre entra no sentido de profanação, né? Ele não estaria relacionado diretamente às mentiras, né? Mas ele estaria relacionado a uma atitude prática, né? Eu invado uma missa e acabo com a liturgia, é um sacrilégio, né? Eu ofendo o sacrário, abro e jogo hóstia, eu estou fazendo um ato sacrílego, né? Eu faço uma mulher se separar de um homem, né? Eu estou indo contra um sacramento, né? É um ato sacrílego, né? Então, tudo aquilo que vai contra os sacramentos, que tira a dignidade e profana o sacramento, nós vimos que isso é um sacrilégio, né? E a terceira parte da irreligião, ó, tudo isso nós estamos falando da irreligião. E vejam bem, são todas formas que estão relacionadas à igreja, né? Dentro da igreja, né? Nós estamos falando de coisas que são uma falsa religião dentro da religiosidade, tá? E dentro dessa religiosidade, o último item que nós vimos foi a simonia. Lembra disso? Simonia, que a palavra vem de Simões. Simonia vem de Simões, que foi quando aquele mago que estava conversando com Paulo, né? Falou, Paulo, quanto que você quer para me dar a graça de Deus? Ou seja, ele quis o quê? Ele quis comprar a graça de Deus, né? Então, a simonia, ela está relacionada a eu comprar a graça, comprar o que é de graça. É uma incoerência, né? Eu compro a graça, eu compro aquilo que é de graça. Então, essas três formas, né, de usar a palavra de Deus, né, de profanar o que é santo, né, de profanar o que é santo e usar de poder econômico para conseguir graças, estas três coisas estão relacionadas à irreligião, ok? E aí, depois disso, nós entramos na parte do ateísmo, né? E nós vimos que o ateísmo é aquele que rejeita a Deus e ele não quer saber de Deus. Os motivos são variados, mas a parte objetiva é ele não acredita em Deus. Ele é um existencialista, né? Ele é um cara que acredita nas coisas materiais apenas, no concreto. Esse é o ateu. Ponto final. Até aqui nós vimos, tá bom? Agora nós vamos conversar sobre o agnosticismo. Qual é a diferença do ateu para o agnóstico? Tá? E isso aqui a gente vai ver agora, tá bom? Eu já falei bastante. Alguém pode ler para nós de uma Eu posso maneira... ler? Por favor, Marisa, bem devagarzinho, bem pausada, Tá. tá? É o 21, 27. Isso. O agnosticismo se reveste de muitas formas. Em certos casos, o agnóstico se recusa a negar a Deus. Ao contrário, postula a existência de um ser transcendente
que não poderia revelar-se e sobre o qual ninguém seria capaz de dizer nada. Em outros casos, o agnóstico não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando que é impossível prová-la e até afirmá-la ou negá-la. O agnosticismo... Posso só terminar aqui? Não. Pode terminar, daí a gente já faz um comentário Isso. geral. O agnosticismo pode, às vezes, conter certa busca de Deus, mas pode igualmente representar indiferentismo, fuga da pergunta última sobre a existência e preguiça da consciência moral. Com muita frequência, o agnosticismo equivale ao ateísmo prático. Então, ó, o que diz aqui? Que há uma diferença fundamental entre o agnóstico e o ateu é que o agnóstico, ele nem descarta, nem confirma a presença de um Deus. Ok? O ateu ele é convicto. Deus não existe. Ok? Deus está morto. Não existe transcendência, ok? Para o ateu não existe transcendência, né? Um exemplo, na época de Jesus, existiam dois grupos grandes, que eram os líderes dos judeus, né? Eram os saduceus, né? E eram os fariseus, né? E eles eram os grupos que dominavam a lei judaica. Dentre os saduceus, existia um grande número que eles não acreditavam na vida após a morte. Olha só, judeus, né, saduceus, e eles não criam na vida após a morte. Morreu, acabou. Para os ateus, né, então, na realidade, eles eram ateus práticos, porque Deus os criou tudo, mas eles não acreditavam muito. Mas não vamos entrar nesse mérito. Hoje, na nossa sociedade, existe uma ideologia muito forte, né, do cientificismo, né, da ciência e do existencialismo, que são dois pontos que levam as pessoas ao ateísmo, né? Porque desconsideram a transcendência. O agnóstico já não. O agnóstico, ele não crê no Deus que cremos, na forma que cremos, né? E eles não creem por um motivo simples. Eles não acreditam, isso que é importante nós fixarmos, eles não acreditam que isso poderia ser revelado a nós, e ao qual ninguém seria capaz de dizer nada. Então, eles não acreditam na revelação. Entende, gente? O agnóstico, ele não acredita na revelação. Então, ele também não acredita na ressurreição, na vida após a morte. Ele pode até acreditar. Um exemplo, né? Os hinduístas, certo? Os hinduístas, o povo hindu, eles acreditam na ressurreição. Os espíritas, né? Os espíritas, eles são agnósticos, né? Eles não acreditam no Deus que nós cremos, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles até têm as mesmas orações que nós, né? Participam muitas vezes dos nossos cultos, né? Católicos mesmo, né? Mas por razões de fé interiores, não aquela fé que professamos, por razões de fé interiores, eles têm o agnosticismo enraizado dentro de si, né? Eles creem em algo além, creem numa vida, né? No caso dos hindus, que possam nascer de outras formas, né? E que eu possa um dia chegar no Shambhala, né? Que é eu esqueci o Shangri-La deles, né? Que é o céu deles, né? Mas que não da forma como nós cremos no Deus pessoal, tá?
numa pessoa divina. Eles não creem nisso. Então, mas eles deixam tudo em aberto. Não é possível se provar a existência de Deus. Mas, vejam bem, e é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Qual é a diferença básica do ateu para o agnóstico? O que vocês veem? Rogério, nos ajude. Martin. Eu estou tentando aqui, não sei por que eu me ative na sua informação de não acreditar, tá? Eu não estou conseguindo concordar com você quando você coloca no agnosticismo como não acreditar. Para mim, é claro, dentro do ateísmo, não acreditar em Deus. Não tem discussão nisso. Com relação ao agnosticismo, eu não colocar meu pensamento, né, para a gente debater aqui, eu não colocaria como não acreditar, mas como uma busca de definição de Deus dentro do conceito científico. Porque acreditar ou não acreditar, você coloca um ponto final, você coloca uma barreira no processo. E eu não acredito que no agnóstico ele coloque uma barreira. Ele tenta buscar uma definição científica para a existência de Deus. E como ele não consegue essa definição científica, ele cria uma situação de limbo, uma situação não contraditória, mas uma situação assim, eu evito falar, como eu não sei, eu não consigo provar, então deixa para lá. Entendeu? Sim. Eu acho que o não acreditar, ele se aplica muito mais ao ateísmo. Sim. Né? Porque ele define, acabou, eu não acredito, ponto. O agnóstico não, ele tenta ainda criar portas de saída para ver o que eu tenho numa definição científica, e se eu não tenho essa definição científica, eu evito de comentar até que eu consiga descobrir um ponto que me dê base de sustentação. Eu vejo. Então, eu me limitaria a usar o termo não acredito. Eu vejo o ateísmo, o ateísta, ele realmente, como você falou, ele não crê em Deus, ponto. É biologia, nós somos estatística, por sorte nós evoluímos, saímos do produto químico, viramos um vírus, viramos uma bactéria, viramos e chegamos ao que é hoje por acaso. Isso é ateísta. O agnóstico, ele já olha, por exemplo, para a natureza e fala, na natureza existe algo maior aí atrás que eu não consigo ver. Ele vai como você disse, ele vai até uma missa, não necessariamente a católica, mas qualquer uma, ele sabe que tem Deus, mas ele fala assim, é tão grandioso que tudo é Deus, só que o que eu enxergo que normalmente o agnóstico, ele começa a dar muito valor às coisas sólidas e palpáveis, tá? E toda a parte espiritual, ele fica meio um passo atrás. Então, o que acontece? Eu recebi um dia desses um e-mail falando, um cara fez uma pergunta para o outro, se Deus fosse água, e ele falou, água envolveria todo mundo, está dentro de nós, está dentro da coisa. Eu fui lendo o e-mail inteiro, quando chegou embaixo, que foi minha filha que mandou. Aí eu peguei e mandei para ela. Eu mandei para ela e falei, só que Deus não é água, entendeu? A água foi criada por ele. E essa é a diferença do negócio. Tá? Isso. Então, em cima do que o Rogério disse, Rogério, eu não disse que eles não acreditam em Deus. Eu disse que eles não acreditam em Deus como nós acreditamos. Isso. Entende? Essa é a diferença. Eles acreditam num Deus energia, numa força, uma força que rege o universo, que um dia nós vamos encontrar, mas nunca nos foi revelado. O que eu quis me expressar é que eles não acreditam em Deus como nós acreditamos e como nos foi revelado por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, eles não creem
que Jesus nos revelou Deus. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar todos. Ou, mesmo se eles ouviram falar, eles até têm essa informação, mas eles não creem com a vida. Eles não creem verdadeiramente a ponto de tomarem posição. Né? Então, quando eu disse que eles não creem em Deus como nós cremos, eu quis dizer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Eles não acreditam nessa revelação. Tá? Eles não acreditam na revelação. Eles acreditam. E outra coisa, você foi muito feliz quando disse, eles acreditam na ciência, no estudo, no cientificismo. Agora, como que eu vou explicar um universo superior ao existente, um universo superior ao material, com as leis materiais? Eu não consigo, através da existência, explicar a transcendência. A ciência nunca vai conseguir falar sobre Deus. Ela nunca vai conseguir provar Deus. Por quê? Porque algo que está inferior nunca conseguirá provar ou explicar algo que está superior a ele. Não existe matéria filosófica suficiente para que possa ser, de alguma maneira, explicado científica ou logicamente isso. Aí que vem que a filosofia ela só consegue falar de Deus quando ela se une à teologia, porque aí vem a transcendência, né? Então, o agnóstico ele não acredita na revelação. Isso é importante, nós entendemos. E eu não sei se alguém não concorda ou gostaria de conversar um pouco mais sobre isso. Bruna, Matheus, Marisa, Rogério, Jair, Oswaldo, ele Silena. Ele se recusa a negar Deus, mas na prática equivale ao ateísmo prático. Isso, ele se recusa a negar um Deus. Né? Um Deus. Mas na prática ele é um ateu prático. Né? Ele é um ateu prático por quê? Porque se eu não consigo viver pela minha espiritualidade, eu vivo como um ateu. Né? Na verdade, ele tem a preguiça espiritual, né? Isso é um outro fator. Olha aqui, ó. Vamos lá. Mas ele pode, no 21, 28, mas pode igualmente representar um indiferentismo, uma fuga de pergunta última sobre a existência. Como que eu vou explicar a minha existência, né? Como eu vou buscar o sentido para a minha existência, se não numa transcendência? E aí que se cita numa preguiça de consciência moral, né? Quando nós vimos sobre a moral dos atos, a moral das ações, nós vimos de uma maneira muito clara que o juízo moral, quem nos concede, né? Não sou eu mesmo, porque por mim eu seria um ditador no mundo, né? As coisas seriam conforme as minhas leis, as minhas regras. E na verdade, a consciência moral é algo que me é concedido por Deus. Pelo Espírito Santo. Essa da consciência moral, que eu coloquei. Se vocês quiserem anotar aí, quando você pega na consciência moral, eu até grifei aqui, página 480. Legal. E o Catecismo do 1776.
aonde você tem a consciência moral, a consciência do certo e errado, Sim, imputada por Deus. exatamente. Entendeu? Então, na hora que você tem essa definição e eles não conseguem fazer essa correlação dentro do modo científico, então eles põem o pé atrás e falam aquela que eles falam que é a preguiça da consciência moral, entendeu? Sim, sim, sim. Então, é o em cima do muro. Exatamente. Não tem uma definição, ele não assume uma postura, né? Isso. Ele não se compromete, Uhum. Rogério, Isso. né? Ele não se compromete. E quando nós conversamos sobre fé, né? Só fazendo uma recordação, né? A fé tem praticamente, quando a gente fala de fé, tem 4 características importantes, e são níveis diferentes, e eles podem vir até juntos, mas eu tenho uma fé que é aquela fé que eu adquiro por ouvir, né? Se eu não falar, como crerão? Né? Se ninguém pregar, como que vão crer? Certo? Então, essa é a fé de assim, ó, eu ouvi ele, opa, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Mesmo o cara sendo agnóstico, eu era um agnóstico, né? Eu achava que lá em 1981, eu era, aliás, 1990, eu era ateu. Até 1980, eu era ateu. Eu achava que eu era ateu, mas na realidade eu não era ateu, eu era agnóstico, né? Eu não cria em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não cria em padre e não cria na igreja, né? Mas o agnóstico, ele tem uma vantagem muito grande sobre o ateu. O agnóstico, ele conversa, ele discute, né? Ele exerce, ele abre questão, por quê? Porque ele não tem Deus definido ainda na sua Uhum. vida, né? Então, Uhum. se vier uma luz, será bem-vinda, né? Tá? O agnóstico não é fechado como o ateu, né? É diferente. Então, o primeiro passo da fé é o ouvir, é o diálogo, né? Então, tem que ter quem pregue, quem fale, né? Como a Bruna lembrou, não é que nem aquele tio da Bruna lá que falava, não vou jogar pérola aos porcos, né? Antes da conversão, todo mundo é porco, né, Bruna? Antes de se converter, todo mundo é porco. Então, eu tenho que falar, eu tenho que pregar para que as pessoas creiam, né? Como crerão se não tiver quem fale, né? Então, esse é o primeiro ponto da fé, ouvir. O segundo ponto da fé é, a partir do momento que eu ouvi, eu vou buscar uma experiência. Eu tenho que ter uma experiência. E essa experiência tem a seguinte característica. Quem tem filho aqui sabe o que eu vou falar. Aí você bota a mesa, bota lá uma salada de berinjela, daí a criança fala, eu não gosto. Mas como você não gosta se você não experimentou? Não, não quero experimentar. Né? Eu não quero experimentar. Não, mas come, é gostoso. Não, não, não. Daí passa 1 ano, passa 2 anos, a não ser que a mãe seja que nem a Marisa, assim, ó, brava. Não vai ter que comer, certo, Marisa? Vai ter que comer. Aí, se não experimentar, como que a pessoa vai sentir algo, né? Então, eu tenho que ouvir, mas eu tenho também que ser aberto a uma experiência com Deus, certo? Eu tenho que buscar experimentar. Então, deixa o agnóstico ir na missa, deixa o agnóstico ir no grupo de oração. Não fala para ele ir embora, não, não, ele deixa ele está no lugar certo, né? São as chances dele experimentar, né? Experimentar. Reza um terço com o agnóstico, mesmo que ele não creia, não tem problema, não. Reza um terço com ele, né? Por quê? Porque são as oportunidades de ele experimentar. Então, esse é o segundo nível da fé. Então, o ouvir, o experimentar. Depois tem o terceiro. A partir de que ele experimentou a berinjela, ele gostou, né? Ele gostou. Mas aí ele vai ter que ter um processo de
conversão, ele vai ter que começar a colocar aquilo na sua vida, né? Então, o terceiro passo da fé é o passo da conversão. Eu vou me convertendo, eu vou adquirindo os valores. Porque se eu não mudar os meus valores, eu não me converto em nada. Certo, gente? Então, ó, eu gostei de jiló, mas eu não vou mais comer. Né? Eu gostei da berinjela, mas eu não quero comer mais. Né? Eu posso fazer isso. Eu posso experimentar e não adquirir aquilo na minha vida como um valor. Então, o terceiro ponto é o valor. Mas, depois que eu me converti e adquiri valores cristãos, existe um quarto ponto, que é o mais importante de todos na fé. E é aquele que Jesus disse: será que quando eu voltar eu encontrarei fé ainda na terra? E esse ponto da fé é qual? É a fidelização. É a fidelidade. É a fidelidade. É aquele que fala em Abacuque 2, que diz assim: o justo viverá pela fé. Então, mas em Abacuque 2, se a sua Bíblia é Ave Maria, a Silena, não é Ave Maria? Mas a Bíblia Ave Maria, ela é muito legal, porque Abacuque 2 diz assim: o justo viverá pela fidelidade. E, na realidade, a Silena, é a mesma coisa. Uhum. Que só tem fidelidade quem bota fé. Não é isso, Silena? Verdade, Né? Sem dúvida. Então, é a nossa fidelidade que faz com que a fé ela seja exercida. Agora, se eu não acredito em nada, eu sou agnóstico, eu não acredito em nada muito certo, eu acredito em o Deus Avatar, o Deus isso, o Deus aquilo, eu não acredito em nada. Como que eu vou ter fidelidade? Entende? Então, esses quatro processos, o ouvir, o experimentar, o se converter e o fidelizar, é o processo da fé que é necessário que nós, como cristãos, vivamos de uma maneira plena, de uma maneira consciente, né? E é por isso que, quando eu digo, Rogério, o agnóstico, ele vai na missa, ele até reza o terço, mas ainda lhe está faltando alguma coisa. Ele pode até feito, Martin, o agnóstico pode até ter feito uma experiência de oração e ter tido uma experiência boa. Entende? Então, ele ouviu, ele teve uma experiência, mas ele não trouxe aquilo como o que o Jair sempre fala, como um valor para a sua vida, né, Jair? Como um valor para a sua vida. E mais ainda, depois de colocar como valor para a sua vida, ele não descartou esse valor futuramente. Ele fidelizou. Jair. Tentando colaborar, contribuir aí com fixar 2 pontinhos aqui. Para a gente fixar o ateísmo, o ateu, um ponto para a gente poder depois comparar, o agnóstico. O ateu. O ateu. Uma forma frequente do ateu é um materialismo prático. Sim. Então, a vida que ele leva é de um materialismo prático. E de quem limita as suas necessidades, suas ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é seu próprio fim. Está no 21, 24. Então, fixando esse ponto aí, vamos para um ponto que eu queria firmar aí para ajudar, contribuir com o Oswaldo e com o Rogério. O agnóstico, ele se recusa a negar Deus. Recusa a negar e recusa a afirmar. Mas pensa bem, você, cada um daí, o Rogério, a Silegna, Matheus, Bruna, Marisa, pensa vocês o esforço que vocês fizeram para chegar onde chegou. Entendeu?
E ele não quer fazer esse esforço, porque reverter tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu concretamente, e o passado dele é concreto, não dá para mudar. Para ele transformar isso e pegar uma outra via, o esforço é muito grande. E ele não quer fazer esse esforço. Então, ele É uma fica história, né, Jair? Hã? É uma história inteira, né? Uma história inteira. Então, como é que ele vai fazer para nem defender isso com o rol de amigo dele, as pessoas que ele convive, que sempre negou? Não, mas não tem prova. Né? E aí agora ele inverte. Existe caso, a gente até conhece, né? Existe bastante coisa aí. Mas se a gente generalizar, pegar todos os agnósticos, é uma tarefa muito grande ele fazer esse exercício. Vocês aí sabem o esforço que vocês fizeram para chegar onde vocês chegaram, no quesito fé. Né? Estudar, sábado à tarde, né? Olha o esforço, vai na missa e tal. Então, ele não quer fazer, ele quer ficar... Isso vai além da preguiça. Vai além da preguiça, porque é uma tomada de decisão, e ela é uma tomada radical. Se ele não fizer algo radical, ele não vai conseguir atingir esse nível que o Oswaldo acabou de discernir aí, de explicar para nós, da fé, das quatro pontas, não vai conseguir. Então, ele dá um passo para trás e fica na dele. Só agnóstico. Ninguém prova. Então, aí junta a preguiça, né, com o esforço que é requisitado. Uma coisa que eu acho que dá para acrescentar aqui dentro. A gente fala, Jesus fala, né, do cristão morno, né? Tem que ser quente. Né? O agnóstico é um cristão morno, mas esse morno dele é voltado para dentro dele mesmo, não é voltado para fora. Ele, dentro dele, como você diz, somado à preguiça ou somado à vontade de não tomar decisão, somado à vontade, vamos dizer assim, à covardia de ter que enfrentar as cruzes que vai ter que enfrentar à frente, inclusive no desenvolvimento da sua fé, do seu crescimento, ele dá um passo para trás. Sim. Sim. Esses dias eu, estudando, eu ouvi um palestrante que ele falava sobre o ateísmo, o agnosticismo, e ele dizia o seguinte, né? E ele acha que teria um outro ponto a mais, além do ateísmo e do agnosticismo, teria um apateísmo. Apateísmo seria aquelas pessoas apáticas. E aí, não quero pensar nisso. Não, futebol, política e religião não se discute. Vocês já ouviram, né? As pessoas que são apáticas. Não quero, deixa eu quieto aqui, deixa eu na minha... Então, mas esse apateísmo, na realidade, ele se encaixa tanto no agnosticismo como no ateísmo, né? Mas é uma característica de preguiça, né? Eu não quero pensar, né? É exatamente o que fala aqui no 21:18. Existência é uma preguiça de consciência moral. Não, cada um cuida da sua vida, não tenho nada a ver com isso, né? Ou seja, a pessoa não quer nenhum tipo de comprometimento com uma fé ou com alguma posição, e nem mesmo ter uma experiência que vá transformar a sua vida, né? Não quer. Me lembro de um testemunho de um amigo nosso de comunidade, né? Ele se casou e a mulher dele ia na igreja e ele vivia aquela vidinha dele, da cerveja, do boteco e do serviço, cerveja, boteco, casa, serviço, tal, papá. Mas ele, no final, ele se converteu e se tornou um servo, né? Mas ele dizia assim, ó, eu não queria ir para a igreja porque eu sabia que o dia que eu fosse, eu não saía mais. Olha.
Ou seja, o Espírito Santo coloca até a consciência do errado que eu estou fazendo. Por quê? Porque nós vimos que, para os bons ou para os maus, todos têm a consciência cravada por Deus dentro, né? Os mandamentos naturais do homem foi cravado por Deus no coração dele, né? Então ele dizia: olha, eu queria continuar com a minha com a minha vidinha. Então o apateísmo ele é algo que existe na civilização de hoje de uma maneira muito acelerada, né? As pessoas estão apáticas ao que não é notícia de Facebook, o que não é, aliás, não é mais Facebook, é Twitter, né, Instagram e outras coisas a mais. São esses floridos de novidades é que importam, né? A fé verdadeira não tem importância. Deixa eu lembrar uma coisa aqui que você falou e faz parte da minha vida também. Eu me lembro que no passado, não vou lembrar direito o assunto, mas eu me lembro da outra pessoa. Teve uma vez que caiu a ficha para mim quando eu disse: você não pode ser cobrado das coisas que você não sabe, né? E só que agora já é tarde. Agora eu já sei disso e também sei que eu tenho que procurar o conhecimento. Então danou-se. Agora é bom correr para o outro lado para tentar aprender tudo que pode para evitar o erro, né? Eu me lembro da pessoa do outro lado e falou: mas eu não sei de nada. Eu falei: sem desculpa, acabei de falar, você acabou de se lascar. Faça o favor de arregaçar as mangas e começar a estudar. Acabou de saber. Mas ela pode se tornar um agnóstico naquele momento. E ela dizer: eu não acredito na sua revelação, porque não me convém acreditar na sua revelação. Entende? Então, o agnosticismo, ele é um conforto, eu moldo Deus e o Evangelho do jeito que eu quiser, né? Sem precisar descrer em algo que transcende, né? Vamos continuar? Vamos. Gente, desculpe estar comendo aqui na frente, mas se eu não comer aqui dentro, a dona Roseli me senta um tapa, tá? Então, para não correr esse tipo de risco, estou obedecendo cegamente aqui, tá? Esse isolamento aí, ela não levou um pinico aí para você não, né? Você ainda pode ir no banheiro, né? Ainda não, mas tem a vasilha de bolacha aqui, sabe? Tem a vasilha de bolacha. Vamos lá. Vê se o Rogério quer ler, ou a Bruna. Posso ler se vocês quiserem, mas a Bruna já levantou para ler, eu vou deixar ela. Não, tanto faz. Bruna, A vai gente lá. está no 21, 29, né? Agora, 21, 29. Não farás para ti imagens esculpidas de nada. Aqui a gente já saiu da irreligião, certo? Né? E estamos entrando agora num outro ponto. Não farás para ti imagens esculpidas de nada. O que é que Deus quis dizer com isso? Que os nossos irmãozinhos protestantes tanto nos acusam, certo? De idólatra, seu idólatra, certo, Marisa? Vamos lá. O mandamento divino incluía a proibição de toda representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica: uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, do meio do fogo não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo. Eis aí o Deus absolutamente transcendente que se revelou a Israel. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todas as suas obras. Ele é a própria fonte de toda a beleza criada. Até aqui. Tá. Bom, então Deus disse: não crie nenhuma imagem que me represente, certo? Por quê?
Porque quando eu estava no Horebe falando com Moisés lá, dando os mandamentos, ele não viu nenhuma cara minha, eu não tinha forma nenhuma, né? E quando ele desceu, o que o povo já tinha feito? Tinha feito um bezerro, né? Para adorar, para, né? Render graças, e estava todo mundo lá naquele sacrilégio lá, né? Continua, Oswaldo? Sim, continua. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação por meio do Verbo encarnado, como são a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Foi fundamental. Tá. Até aqui. Vocês lembram dessas passagens, né? Vocês lembram, né? Então, a serpente de bronze era aquela passagem quando o povo de Israel começou a falar, a reclamar muito, né? Ah, porque no Egito nós tínhamos pão, tínhamos carne. E eles começaram a reclamar. Daí surgiram um monte de serpentes que começaram a picar eles e eles começaram a morrer, né? Lembre-se da alusão sempre, né? A serpente, o veneno do pecado, né? Então eles estavam morrendo pelos seus próprios pecados, né? Aí Deus disse a Moisés: Moisés, pega uma estaca e crava e faz uma serpente de bronze, e todos aqueles que se prostrarem diante daquela serpente, que olharem para ela, serão curados, né? Mesmo que sejam picados. Que é uma alusão clara à cruz de Cristo, né? Certo? O pecado nos leva à morte quando nós olhamos para a cruz, mas não é um olhar de a cruz, não, é um olhar verdadeiro para a cruz, para o que ela significa e para o Cristo, né? Quando o Filho do Homem for levantado no madeiro, né? É a mesma relação. Ou seja, Deus aqui já começa a produzir imagens para manifestar a sua própria existência, a sua própria salvação, né? Ou seja, a cobra, a serpente, foi Deus que disse, faça, para que ela seja olhada e eles sejam curados. A Arca da Aliança. Deus mandou construir a Arca da Aliança para que aquela arca fosse o sinal da presença de Deus. Era um ícone, né? Então, imagem é ícone. A Arca da Aliança era um ícone. A serpente era um ícone. Ou seja, tudo isso foi Deus que mandou fazer. Foi Deus que mandou criar essas imagens, né? E os querubins. Então, na tampa da Arca da Aliança, Deus mandou que esculpisse 2 querubins com as asas voltadas para dentro, e elas se tocavam, e era como se fosse uma alça da tampa da Arca da Aliança, né? Então, Deus mandou esculpir essas coisas para que a glória dele fosse simbolizada por ícones. Então, a imagem é um ícone, né? É uma iconografia, né? Certo? Bruna? Acho que a Bruna desconectou. Deu uma saidinha. Tá bom. Foi se fundamentando no mistério do Verbo encarnado que o 7º Concílio Ecumênico em Nicéia justificou contra os iconoclastas, o culto dos ícones, os de Cristo e também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens.
O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. E quem venera uma imagem, venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. A Deus. Aqui está claro, gente? Né? Então, eu gostaria de colocar um ponto aqui que eu acho que é importante a gente entender muito bem, está bem claro, e onde eles colocam aqui as diferenças entre venerar e adorar. Então, quando você tem uma imagem em casa, ou você tem uma santa ou um santo, e você faz uma veneração, e quando você faz uma adoração a Deus. Isso, eu acho que também, como eles falaram, assim, houve uma deturpação, uma deformação dessa situação que começaram a colocar, que nós idolatrávamos os santos, que isso era colocado. E não, e é bem claro, e é até importante a gente ver que a gente, muitas vezes, por afeição, por identificação, existe uma veneração a São Francisco de Assis, a Santo Antônio, por uma graça, ou a Virgem Maria, ou alguma coisa assim. Não quer dizer que você está colocando isso acima de Deus. A sua adoração é a Deus, mas a sua veneração aos santos é desconectado com o conceito da proibição de criar imagens para idolatrias, para adorar. Sim. Eu achei linda essa veneração respeitosa. Bonito, Isso. né? Lindo Exatamente. isso. É isso que você falou, Rogério. É o respeito que a gente tem pela vida daquele santo, por tudo que ele passou, por uma graça concedida, rezando a ele, os terços. É a veneração respeitosa. É isso que nós católicos fazemos, meu Deus. Com as minhas imagens aqui atrás, o meu oratório atrás de mim, sabe? Aquela veneração mesmo de que respeito eu tenho pela uma consideração extremamente respeitosa. Exato. Para com os santos. Exato. Sim, e existe também um outro aspecto, né? Que é, além dessa consideração e essa veneração, nós sabemos que todos os santos são santos por causa da graça de Deus, né? Então, é aquilo que nós já conversamos várias vezes aqui. O que há de bom em mim vem de Deus. Né? Porque eu sou egoísta, né? Egocêntrico e preguiçoso, né? E outros adjetivos pejorativos a mais. Né? Então, o que há de bom em mim foi Deus que colocou. E na vida de todos os santos, isso é algo que é evidente, né? E toda graça, né? Eu me lembro do Padre Pio, ele dizia que ele, às vezes, se sentia que Deus estava gozando dele, né, entre aspas, né? Estava tirando sarro dele. Por quê? Porque ele nunca fez milagre. Ele sempre foi mero espectador daquilo que Deus fazia. Então, ele sempre olhava e ele enxergava o que Deus fazia. E as pessoas olhavam e falavam, nossa, ele faz milagre, né? Mas ele sempre foi um espectador da graça de Deus. Essa visão é um entendimento muito claro, né? De que quando nós recorremos a um santo e nós podemos rezar para os santos, devemos. Por quê? Porque nós cremos na comunhão dos santos, né? É aquilo que a gente estava
falando lá no início, lá, né, a Silena, né? Nós podemos nos contentar, né, com o seu esposo, com os nossos pais. Nós podemos, mesmo com a tristeza da saudade, ainda temos a alegria, né, e nos rejubilar, porque nós cremos na comunhão dos santos. Nós cremos, né? Então, nesta comunhão, eu posso clamar a intercessão, né, dos santos, né? Eu posso até mesmo clamar, e isso o catecismo nos ensina, até mesmo pedir a intercessão pelas almas que estão no purgatório. Não importa, se estão no purgatório, já estão, né, já estão predestinadas ao céu. Então, essa união nossa é algo que me possibilita chegar numa igreja, diante de uma imagem da Virgem Maria. Não precisa ser somente no sacrário. No sacrário, eu me prostro diante de Deus. E diante de uma imagem, eu também posso, no genuflexório, me ajoelhar diante daquela imagem para me unir a ela e clamar a Deus. Ninguém se ajoelha a um santo. Quando nós fazemos qualquer menção a um santo, nós estamos fazendo uma menção à glória de Deus, que foi manifestada naquela vida, né? Então, pode haver diálogo? Pode. Deve haver veneração? Deve haver honra? Devemos honrar, né, os nossos santos, os nossos falecidos, né? Todos, porque por causa da comunhão dos santos, é tudo glória de Deus, né? Nossa Senhora de uma maneira especial, né? Aqui, ó, no Compêndio do Vaticano II, no Gaudium Express número 335, diz assim, isso está relacionado a esse parágrafo que nós estamos lendo. Diz assim, muitas vezes a própria visão cristã das coisas incliná-los-á a uma solução determinada em algumas circunstâncias reais. Eu vou pedir a ajuda. Outros fiéis, contudo, como acontece com frequência e legitimamente... Opa, não, desculpa. Estou lendo, é o 158, eu li outro. Desculpa, gente, desculpa. Vamos lá. O Sacrosanto Sínodo ensina deliberadamente esta doutrina católica e admoesta ao mesmo tempo todos os filhos da Igreja a que generosamente promovam o culto, sobretudo o litúrgico, para com a bem-aventurada Virgem. Deem grande valor às práticas e aos exercícios de piedade recomendados pelo magistério da Igreja, em exercício de piedade recomendado pelo magistério nos cursos dos séculos, e observe religiosamente o que em tempos passados foi decretado sobre o culto das imagens de Cristo, da bem-aventurada Virgem e dos santos. Isso tudo já foi definido nos concílios, pela doutrina da Igreja. Mas, contudo, o empenho exorta os teólogos e os pregadores da palavra divina a que, na consideração da singular dignidade da Mãe de Deus, porque ela é diferenciada dos santos, né? Nossa Senhora está numa posição diferenciada entre os santos. Ela se identifica, ela se confunde com a Igreja, né? Ela é a corredentora, né? A Virgem e dos demais santos. Mas com todo o empenho, a exortação dos teólogos, né? A dignidade da Mãe de Deus se abstenham com diligência tanto de todo o falso exagero, quanto com a diligência tanto de todo o falso exagero, quanto a demasiada estreiteza de espírito. Ou seja, o que é estreiteza de espírito? É eu ficar só ali, ó, naquele santo, só Nossa Senhora, só Nossa Senhora, só Nossa Senhora, só Nossa Senhora.
Não, nem é a vontade de Nossa Senhora, né? A vontade de Nossa Senhora é façam tudo o que ele vos disser, né? Então, os exageros, eles podem existir, né? Eu me lembro de um exagero que eu ouvia sempre, ó, se você pede para Deus e ele não faz, né? Então pede para o santo lá, que aí você consegue, né? Peraí. Aí a gente começa a esbarrar nos exageros que beira a superstição, entende, gente? Então, tem alguns aspectos e alguns hábitos que acabam se misturando dentro da igreja pelo próprio sincretismo religioso, né? Que acaba misturando hábitos e crenças que não são católicas, e aí vira tudo um balaio de gato. Então, é simples assim, os santos têm que ser venerados, honrados, eu posso ter uma saudável convivência de oração com eles, como eu tenho com Deus, né? Mas não estreitando o meu relacionamento, né? Não limitando, se ele não me... ou seja, Deus nos criou para a liberdade verdadeira, né? E não para nós sermos escravos de ninguém, nem mesmo de um segmento viciado de determinado lado. Martin. Aqui, quando você procura o significado das palavras, até na Canção Nova fala, eu achei interessante. Simples e curto. Venerar significa honrar. É chamado de culto de dúlia, ok? Que é honrar a vida, honrar a pessoa em si lá dentro, né? E na Nossa Senhora chama culto de hiperdúlia, porque dos santos ela é a mais alta, né? E adorar a Deus é reconhecê-lo como tal. Então, adorar não é honrar, é muito mais do que isso. Sim. É reconhecer que Deus é Deus, é o que fez tudo, para o que tudo existe, para o que tudo vem e tudo vai. É bem diferente. Eu quis colocar dando uma certa ênfase na veneração e adoração. Adorar é aquela primeira parte que nós vimos, amar a Deus sobre todas as coisas. Adorar somente a Deus. Né? Okay. É conhecê-lo como Deus. Sim, único, né? E não colocá-lo como ninguém no lugar dele, né? Ok. Os atos... Oswaldo. Sim. Algum comentário mais? Jair? Tá sem microfone, Jair. Oswaldo, queria pegar uma âncora com o Rogério. Esse venerar e adorar, isso daí, dentro da igreja, sofreu uma pressão dos evangélicos. E eles, os protestantes, eles inventaram essa frase, inventaram essa lógica deles, para eles ganhar adepto, somente, que nós somos idólatras, certo? Então, a igreja, em hipótese alguma, mencionou isso no seu documento, na Bíblia, não tem. É invenção deles. Mas a forma que isso acontece no dia a dia das pessoas, ele é pesado, porque as pessoas trabalham, estudam com essas pessoas e acabam sofrendo essa pressão. Agora, eu digo assim, como testemunho meu, que a questão dos santos, incluindo as imagens da forma correta, como a igreja ensina, é realmente um ganho de religiosidade. Eu cresci muito quando eu comecei a ler, ouvir palestras sobre a vida dos santos. Isso é fantástico, fantástico. Inclusive, a comunhão dos santos, né, o corpo místico de Cristo. Aí você começa a entender
como tudo isso funciona. Então, se a pessoa se atenha só ao fator da imagem, ela está com a religiosidade baixa, porque a religiosidade alta, ela passa por cima disso e ela sabe diferenciar a adoração a Deus, até no Santíssimo, de uma imagem, de uma santa, seja a Nossa Senhora e tal. Isso nos leva a ter uma afeição maior, porque, queira ou não queira, a presença daquela imagem representa exatamente a pessoa que é. E essa pessoa teve uma comunhão com Deus de tamanho tal que a igreja permitiu, pelo cânon, que ela fosse para os altares. Então, isso nos deve. E aqui no último, do 21:32, eu vou ler para vocês, que não foi lido, mas eu gostaria de ler. O culto da religião não se dirige às imagens em si, como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não termina nela, mas tende para a realidade da qual é a imagem. A imagem de Nossa Senhora nos leva a Nossa Senhora, e não a imagem. E isso é muito forte, e isso é tácito, entendeu? Eu vejo lá, eu convivo com essas pessoas. A imagem nos leva à pessoa de Nossa Senhora. E é coisa muito bacana. Isso dá um up na religiosidade. Entendeu? É Deus entre nós, é Deus conosco. É as pessoas que viveram aqui como a gente vive e de tal maneira foi considerada santa. Isso é fantástico. Né? Fantástico. Então, há uma certa paz, uma certa tranquilidade naquilo que o Rogério falou. Nós somos pessoas conscientes do que é adoração e do que é devoção. Claro, e a gente convive com isso full time com essas pessoas, e ao exagero, existe, certo? Não vamos aqui negar. Existe. Mas não é um exagero oficial que a igreja determinou. É um caso pessoal que cabe uma correção, que cabe uma ajuda, que cabe uma orientação, certo? Então, podemos caminhar tranquilo aí. Viva o Santos! Me lembro de umas tias antigas que falavam: quer casar, vira o Santo Antônio de ponta cabeça, deixa ele de ponta cabeça ali, ó, né? Então, existia coisas supersticiosas, absurdas, relacionadas aos santos, né? Para obrigá-los a fazer. Mas é exatamente o que o Jean disse. A nossa devoção, a nossa veneração, ela não termina nas imagens. Seria a mesma coisa assim, eu estou conversando com o telefone. Não. O telefone é aquele meio que me comunica a alguém, né? O santo, ele é o fim? Não. Mas ele é o comunicador à glória de Deus, né? Então, botar o telefone de ponta cabeça não vai resolver nada, né? Você não vai falar mais com Deus se você bota o telefone no aquário, afoga ele, né? Não adianta. Por quê? Porque não está no objeto, né? Mas está naquilo que ele transcende, né? Que é a glória de Deus, que é o próprio Deus, né? Oswaldo. Mateus. Assim, na verdade, seria o respeito à vida que aquele santo levou, né? Que nem o Jair falou que a gente, quando está diante de uma imagem, seria como um up, né? É além do que é da imagem, né? A gente é uma veneração a tudo que aqui, a espiritualidade que aquela santidade teve. Essa semana foi engraçado porque o trabalho tem duas mexicanas, são católicas, e elas estavam me mostrando a múmia, né? De tal cidade no México. Eu falei, mas em vez de vocês ficarem lendo sobre a múmia,
Porque você não lê sobre o dogma da igreja, né? O Padre Pio, tal, que tem o dogma de que o corpo dele está intacto. Ah, mas tem? E as duas são católicas. Falei, abre seu celular aí, procura que você vai achar. Aí elas abriram, olharam assim, e falaram, nossa, mas como isso? Falei, é um dogma. Então, você vê que você lê de múmia, lê uma coisa que tem muito mais cultura, né? Milagres, né? Sinais de Deus, né? Aí elas falaram assim, ah, mas nunca ouvi falar disso. Falei, tem muita coisa que a gente não ouve falar, né? A gente, de vez de venerar coisas religiosas, a gente vai venerar múmia. Legal, legal. É isso aí mesmo. Ainda no compêndio, depois desses 657, no 158, olha só, isso aqui é o Compêndio Vaticano II, né? São os documentos, é o Lumen Gentium. Olha o que fala a respeito do que o Jair disse. Com diligência, afastem tudo o que, por palavra ou por fatos, possa induzir os irmãos separados. Quem são os irmãos separados? São os protestantes. Ou quaisquer outros em um erro acerca da verdadeira doutrina da igreja. Muitas das coisas que os nossos irmãos falam que são adoração é pelo erro dos próprios católicos, né? Mal informados, né? Que às vezes, como o Santo Antônio que está afogado de ponta cabeça lá, isso aí está mais para voodoo do que para catolicismo, certo, gente? Né? Isso daí é influência de igreja africana, certo? É voodoo, né? Se vocês botam um espetinho na bunda dele, então vem mais rápido ainda, né? Então, em função desses erros, né, vai criando-se essa coisa acerca. Não, mas funciona, viu? Martin, não funciona, Martin. Eu já fiz isso. Olha, demorou 3 dias, viu? E vai por aí fora. Né? Então, são maus testemunhos, diferente do testemunho do Mateus, né? Santo Antônio aqui fica de cabeça para cima, porque casar basta uma vez, tá? Ah, isso também é superstição, hein? Não casar uma vez só, né? Santo Antônio. Ademais, saibam os fiéis que a verdadeira devoção não consiste numa estéril e transitório afeto, nem numa certa vã credulidade. O que é vã credulidade? Não, eu boto fé que meu santinho vai atender, eu boto fé, né? Ai, não atendeu, sabe? É uma vã credulidade, né? Mas procede da fé verdadeira, pela qual somos levados a reconhecer a excelência da Mãe de Deus, Nossa Senhora de novo, né? Excitados ao amor filial para com nossa mãe e a imitação de suas virtudes. Então, isso aqui é documento da igreja já nos exortando para os exageros que possam vir a surgir em função de práticas sincretistas, né? Sincretismo religioso é quando mistura a fé verdadeira com as coisas humanas que a gente vai colocando. Tá? Alguém mais levantou a mãozinha aí? A Silena, faz uma partilha com a gente aí, vai. Fala um pouquinho. Abre o microfone, vamos ver. Aí, abriu. Ai, eu sou tão absolutamente leiga no assunto que eu não tenho, assim, meu Deus, nem o que falar. Eu nunca fiz o catecismo. Eu estou bebendo cada coisa, cada vídeo que eu assisto. Eu voltei no primeiro vídeo de vocês, na primeira aula. Sim. Gente, eu vou e volto, porque como eu quero aprender. Como eu desejo aprender. Eu fiz 65 anos há pouco tempo.
Ai, o celular toca logo agora, né? Eu fiz 65 anos agora, há pouco tempo, justamente no dia em que meu amado marido partiu, no dia 27 de outubro. E eu olho para trás e eu fico pensando, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo? Porque, acho que de 5 anos para cá, que eu comecei a caminhar de passos bem lentos, à procura. Eu não sei se foi aqui que eu contei, que eu fui em diversos locais, em diversas igrejas. Sim. Eu comecei este ano, aqui em Michigan mesmo, fazendo um curso bíblico com os adventistas do 7º dia. Valeu? Sim, vale porque a gente ouve a palavra de Deus. Mas não era isso que eu queria. Infelizmente, a igreja de Novae está bem longe de mim. Não tão longe como no Brasil, mas está a 1 hora, 70 milhas de distância. Então, às vezes, é difícil eu ir lá uma vez por mês na missa em português. Eu vou na missa em inglês aqui, próximo de casa. E eu não entendo nada que o padre fala, mas os rituais a gente conhece, né? Sim. E olha, para mim está sendo verdadeiramente uma bênção estar aqui. Então, ontem, eu falando com uma amiga brasileira, disse, eu vou ter aula de catecismo amanhã. Eu falo, como aula de catecismo? Você? Não é para criança? Eu falei, olha, eu nunca fiz enquanto criança, porque minha mãe não me colocou para fazer o catecismo e a primeira comunhão, mas eu acredito que é para todo mundo que queira aprender, e eu estou nessa. Maravilha. Eu me sinto tão feliz, eu me sinto tão agradecida, eu agradeço a Deus por cada uma da vida de vocês, pela Vânia, pelo Rogério, que estiveram próximos de mim, aquele bendito e amado dia que eu estive na igreja de Novae, que eu os conheci, foi realmente gratificante. Então, às vezes, eu fico assim, meio desesperada para aprender. Eu preciso ler isso mais. É como se a gente estivesse lá na escola, quando o professor dava a matéria, não entendi nada, mas eu vou ter que futucar, eu vou ter que esmiuçar mais. E eu estou desse jeito, neste nível. Fico muito, muito, muito agradecida e muito feliz por estar aqui com vocês. Que maravilha! Silena, se você soubesse a alegria nossa de ter você aqui com esse testemunho maravilhoso, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Olha, e se eu puder influenciar outras pessoas, quanto eu fazendo aula de catecismo? Sim, e eu estou muito feliz por isso. E olha, lá não só tem criança, não. Somos todas crianças assim, mais ou menos, da mesma idade. Eu acho que eu sou mais velha. Eu estou muito feliz, muito feliz. Que bom, que maravilha, que maravilha. Que delícia, que delícia. Obrigado, viu, Silena, pela partilha. Tá? Vou comprar a Bíblia, você falou Ave Maria. Isso, a versão Ave Maria é uma versão, ela não é a mais complexa, assim, mas ela tem uma linguagem muito boa, muito clara. Ela não é perfeita na tradução, mas ela é uma das melhores Bíblias que tem, a Ave Maria. As duas Bíblias que eu estou, uma é esta, Bíblia Sagrada, mas o que ela não deve ser católica, né? Não, então eu só descobri porque eu comprei a outra Bíblia que foi recomendado, que ela tem 7 livros a menos. Isso, ela deve ter 7 livros a menos, exato. Isso. E essa daqui, minha filha ganhou quando ela estava fazendo mestrado no Mississippi. Eu não sei quem deu para ela, né? Entendi. E aí ela encontrou aqui, arrumando as coisas, ela falou, mãe, eu encontrei uma Bíblia em português. Aí eu fui olhar e falei, essa também é igual a outra, não tem todos os livros. Já sei alguma coisa, né? Mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Eu mesmo, na minha biblioteca aqui, eu tenho várias Bíblias que não são católicas e é importante a gente ter a consciência que é a palavra de Deus. Mas
as Bíblias católicas, elas têm todos os livros e, mais ainda, a linguagem delas, às vezes, ela está mais próxima das Bíblias hebraicas e são traduções mais fiéis, tá? E o nome é Bíblia Ave Maria. Isso, tem a Bíblia Ave Maria, tem a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia mais complicada um pouco, mas ela é uma Bíblia boa também. Jair, isso. Hoje Jair está nos mostrando a Bíblia de Jerusalém, né? É uma Bíblia mais complicada um pouco, a Silena. Eu acho melhor, se você puder encontrar a Bíblia versão Ave Maria, editora, uma Bíblia mais simples. Editora Ave Maria. Hã? Editora. Não, não, o nome é Bíblia Ave Maria mesmo, né, gente? Editora. Com certeza eu encontro no Amazon. Sim, no Amazon você encontra, tá bom? Ok. Obrigada. Sim. Ave Maria. Ok. Maravilha. Eu acho que a gente podia continuar com o resumo do catecismo. Vamos continuar, gente? Sim. Vamos. O Mati, que quer ler para a gente? Vai para o resumo direto ou pega o texto menor que o Rogério estava começando a ler? Não, o Jair fez. O Jair já leu. Jair já leu. Ok. Resumindo, Tá. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6.5. O primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, a esperar nele e a amá-lo acima de tudo. Adorarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:10. Adorar a Deus, orar a ele, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que foram feitos a ele, são atos da virtude de religião que nascem da obediência ao primeiro mandamento. O dever de prestar em culto autêntico a Deus incumbe ao homem, tanto individualmente como em sociedade. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em particular como em público. A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e de magia. A oração... A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio, a simonia, são pecados de irreligião, proibidos pelo primeiro mandamento. Enquanto rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. O culto às imagens sagradas está fundamentado no mistério de encarnação do Verbo de Deus. Não contraria o primeiro mandamento. Maravilha. Então, isso tudo é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Nesse último ponto aqui das imagens, né? Esses dias, hoje mesmo, meditando, né? Não farás para ti imagem alguma, porque Deus não se manifestou de nenhuma forma, né? Depois do advento de Cristo, isso já mudou também, né? Certo? Porque o próprio Cristo é a imagem de Deus, né? Então, toda imagem relacionada a Cristo, né, é a imagem de Deus. E ela pode ser representada. E ela deve ser representada. Ela deve ser elevada no madeiro, né? Então, a utilização de crucifixos é uma idolatria, né?
né, esses dias uma pessoa, acho que era da congregação cristã, né, me disse assim, né, mas, aliás, me disse já faz alguns anos, vocês aí ficam andando com a arma do crime no peito, né? Porque a cruz era a arma do crime. A cruz é a arma do crime. Então, existem argumentações para tudo, mas, na realidade, o que nós andamos no peito é a maior prova de amor, né? É o sacrifício, né? É a maior prova de amor, não há como a do crucifixo, né? Então, o crucifixo, para nós, ele tem toda uma iconografia, ela é diferenciada das outras iconografias da igreja, porque o madeiro com o Cristo, a cruz com o Cristo, o crucifixo, ele é diferente de uma cruz comum, né? A cruz tem um significado, mas o crucifixo com o Cristo, né, é o amor, é a transcendência, é aquilo que tudo significa para a nossa fé. A ponto daquela oração de São Bento deixar bem clara: a cruz sagrada seja a minha luz. O dragão não seja o meu guia. Quem se direciona à imagem da cruz de Cristo e ao sentido que não para nela, mas que transcende para Deus e para a vida eterna, né? Quem se coloca como um contemplador, um adorador, nós podemos adorar a cruz? Nós devemos adorar Jesus crucificado, nós devemos fazer a adoração, porque é aquela que é a porta da entrada para o céu. E quando eu adoro Jesus crucificado na cruz, eu estou adorando Deus que nos abriu o caminho para a eternidade. É a imagem de Deus? É a imagem de Deus, né? Pode ser adorada? Deve ser adorado, né? Porque todo aquele que adorar a cruz, ele será salvo de toda a picada da serpente, né? De todo o veneno do pecado que nos envenena e nos causa morte. Então, que a cruz sagrada seja a minha luz e não seja o dragão o meu guia. São os dois caminhos que existem. O Martin, antes, já pediu a palavra. Martin? Só para você encaixar no seu aí, a celebração da cruz na sexta-feira santa. A celebração da cruz na sexta-feira, todos nos ajoelhamos diante, né, do sacrifício, da morte, né, onde nós adoramos Jesus morto, não é isso, né? É a oração, é a cerimônia que ocorre às 15 horas da Sexta-feira Santa, né? É a adoração, né? Martin? Aqui para mim fica muito claro, quando a gente leu aqui dentro, não farás para ti imagem esculpida de nada, em Deuteronômio, nessa época, quando Deus falhou, ninguém viu a sua imagem. Então, é justamente aí que diz, não faça a ti nenhuma imagem, mas Deus falou com a gente em presença e nós vimos a face dele quando Jesus Cristo esteve aqui. Por isso, a cruz, ela pode ser adorada. A cruz sagrada com Jesus Cristo. Com Jesus, a cruz sagrada, né? Não é qualquer cruz, né? E aí os nossos irmãozinhos separados, eles não leem esse pedaço, tá? E também não leem a outra parte que é a diferença entre veneração e adoração. É o que a gente fala, você vê um soldado com uma medalha no peito. A medalha é importante, mas ela significa um ato que aquele soldado fez no campo. A imagem de um santo é a medalha no peito, tá? Ela significa o ato que foi feito no campo. Entende? Sim. Adoração ao Santíssimo Sacramento, né? É Deus. Mas ele
simplesmente vai além daquela partícula, né? Sim. Ele é a própria presença do Cristo, né? Que transcende a ele mesmo. A adoração do Santíssimo Sacramento não é adoração ao objeto, é adoração a Deus. Porque Deus está ali, ó. Que é exatamente o que fala aqui, ó. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não termina nela. É o que nós lemos lá no 21:32. O movimento que se dirige a uma imagem, enquanto tal, não termina nela, mas tende para a realidade da qual é a imagem, para aquilo que existe, né, transcendentemente naquela imagem. Mas no caso do Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento é Deus. É Deus. Então, é Deus, né? Estou sendo isolado, tá? Rogério, você que queria fazer uma partilha? Obrigado. Não? Tá. E ainda em cima da imagem, né? Eu tenho imagens de Deus aqui em casa, uma imagem de pomba, né? É uma pomba do Espírito Santo, né? Ah, mas quem que falou que pomba é a imagem de Deus? Olha lá, ô pai, olha o Marte aí, ó. Né? Mostrou a pomba aí. Quem que falou que a imagem de pomba é a imagem de Deus? O próprio Deus no batismo de Jesus no Rio Jordão, né? Onde desce uma pomba, né? Que é a representação do Espírito Santo de Deus. Então, existe toda uma revelação que nos foi feita com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que não existia antes. Certo, gente? Ok? Né? Por quê? Porque o Verbo divino, que era Espírito, se fez carne. Ele começou a existir na sua materialidade. A partir da existência na materialidade e nos símbolos também, né? Porque a pomba vindo sobre Jesus também é uma manifestação dessa materialidade da presença do Espírito Santo em Jesus e depois em nós, né? Então, a partir da revelação de Jesus, essas iconografias, elas tiveram uma mudança grande. Mesmo as iconografias que falam da representação divina de Deus, né? Então, não se pode fazer imagem de Deus. Não se podia. Hoje, Deus revelou algumas imagens que podem ser simbolizadas como a imagem de Deus. Ah, mas espera aí. Aí eu ouvi dizer assim, mas como que sabe que Jesus era loiro? Ou tinha olho claro, ou tinha olho escuro, ou tinha lá... Aí eu digo, se você escreve Jesus, importa se a tinta é vermelha, se a tinta é azul, se a tinta é preta, né? Se o Espírito Santo representa uma pomba, importa se o bico da pomba era mais compridinho, se era mais curto, se as penas da pomba tinham manchas cinzas ou era inteirinha branca. Não, a representação da pomba, ela se torna o Espírito Santo a partir do momento que aquilo se torna sagrado, né? Então, a cruz sagrada se torna. Então, uma imagem, uma representação de Jesus não é aquela representação real, é um iconográfico, uma foto de Jesus, né? Quando Jesus misericordioso se apresentou para Santa Faustina, né? E pediu para que ela fizesse um quadro da representação dele, né? Então, Santa Faustina, obedecendo a Jesus, fez um quadro de Jesus misericordioso, para que se aproximasse daquilo que Jesus se mostrou a ela. Aí, Santa Faustina foi procurar artistas, presta bem atenção,
artistas para que fizesse esse quadro, porque ela fez um rabisco lá, mas ela não... E aí, aquele pintor ia fazendo o quadro de Jesus misericordioso e ela falava, olha, é muito nada diante do que eu vi, certo? Mas isso representa, né? Isso é uma representação iconográfica, né? Então, e nesse ponto, Marte, o que você falou foi muito bem, porque eu cometi um erro aqui, né? Porque no caso da Eucaristia, não é uma representação. Obrigado, viu? Obrigado, porque eu fui falando aqui na minha falácia e eu cometi esse erro. A Eucaristia não é uma representação. Ela tem aquilo que transcende nela, mas ela está ali, com todo o potencial divino nela, né? Então, não é uma representação, né? E no caso das imagens, por mais imperfeitas que seja um Jesus negro, um Jesus loiro, um Jesus de olho azul, um Jesus bochechudinho, gordinho, branquinho, né? Sei lá, o que for, o que importa é o que ele representa, né? É a sacralidade daquilo que representa. Jair. Nossa Senhora Aparecida, um bom exemplo. Nossa Senhora Aparecida, olha que maravilha, né? Nossa Senhora Aparecida. Né? Aí você pega Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, né? Meu Deus, né? É muita diferença. Não, não é diferente, né? Apenas a cor da tinta da caneta que mudou, né? Apenas a cor da caneta que mudou. Mas o ícone é o mesmo. Eu acredito que quando você olha para Nossa Senhora de Aparecida, você chega à conclusão de que a comida no Brasil é melhor do que em Fátima. Ela é mais gordinha. É mais gordinha. Ela é bochechudinha, né? Comida no Brasil é melhor. Tá vendo? Maravilha, maravilha. Bom, gente, nós vamos para os momentos finais aí, tá? Acabamos o primeiro mandamento e já vamos para o segundo, hein? Que maravilha, né? Já vamos para o segundo, tá? E aí, no próximo encontro, nós teremos ainda, né? Esse ano, né? Pelo calendário nosso, um encontro daqui 2 semanas. Se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui para meditarmos no segundo mandamento. O nome do Senhor... 26 de novembro. É santo. Dia 26 de novembro. Certo? A Silena, certo? Dia 26. Estamos juntos? Certíssimo. Se Deus quiser, estaremos todos aqui. Maravilha. Marisa, certo, Marisa? Acho que ela está aí. Ou não? Nossos comentários finais. Mateus, Bruna. Bruna, partilha com a gente o que você ia partilhar com o Mateus agora, Bruna. Não, a gente estava aqui discutindo a questão do morno. A parte que mais me pegou nessa aula hoje foi a questão do ateísmo e do mornismo, né? Do agnóstico. Sim, do agnóstico. O agnóstico não é, para mim, o agnóstico não é um morno, acho que é um passo antes do morno, né? A indiferença, acho que é a palavra-chave, né? Sim. Mas ele tem a curiosidade, sei lá, se é essa a palavra que a gente consegue usar, mas enquanto que o ateu, ele é decidido, né? Sim, sim. E isso é importante a gente entender no nosso processo de ajudar os irmãos, sempre com a graça de Deus, né? Mas entender que os agnósticos, à medida que eles são acolhidos e eles são escutados com respeito, né? E eles também escutam com respeito, né? E esse fazê-los ouvir, respeitá-los e fazê-los ouvir, pode ser uma grande chance da graça de Deus acontecer, né? Então, nós não podemos perder tempo, né?
a gente não adianta a gente conversar com quem não quer conversar, né? Né? Com quem não quer, ou quem não nos quer convencer, né? Às vezes a gente entra em embates de pessoas que querem nos convencer. Mas quando o diálogo ele é uma discussão, eu acho que ele pode ser sempre proveitoso. Eu digo isso como um ex-agnóstico convicto, né? Porque eu era um agnóstico convicto e eu era um agnóstico que eu militava. Eu converti muitos católicos ao agnosticismo. Eu me lembro, e eu já me confessei várias vezes com o padre disso, né? Por quê? Porque eu lia sobre tudo que era transcendental, budismo, tal, e islamismo e outras coisas, e eu gostava muito de ter muitas ideias. Então eu acabava esfriando muitos católicos pouco convictos, né? Então, eu me lembro, eu converti muitos católicos ao agnosticismo, e um deles ainda hoje. E eu rezo para que Deus tenha misericórdia de mim e deles, né? Mas, assim, o agnóstico, ele tem a vantagem de ele ser aberto, né? De ele não fechar a questão, apesar de não querer compromisso, né? Apesar de não querer compromisso. Mas ele tem muito mais conflitos, né, interiores do que o ateu. O ateu simplesmente negou, né? Agora o agnóstico não, ele tem muito mais conflito de buscar outras religiões, buscar resposta para tudo. Ele tem muita dúvida. Mas diante do sofrimento ele tem uma oportunidade grande, porque o sofrimento ele desnuda, né? O sofrimento ele desnuda as coisas que são, né, da nossa cabeça. Então, ele tem grandes oportunidades em épocas de sofrimento e de angústia, né, a entrar no processo de conversão. Eu vejo que o agnóstico, Oswaldo, me corrija se eu estiver errado, o agnóstico é aquele que pode até ter conhecido, mas não experimentou a fé, né? Os estágios, se a gente pensar os estágios da fé. Enquanto que um cristão... Ou experimentou, Bruna, mas não aderiu a ela. Até teve uma experiência, mas não aderiu. Foi uma experiência sentimental apenas. Porque a minha confusão estava, enquanto que um cristão morno é aquele que pode ter, como você acabou de descrever também, o agnóstico, ele pode ter conhecido, experimentado, mas ele não necessariamente quer fazer, por uma preguiça, um fator, não quer se comprometer, mas acaba sendo a mesma coisa mesmo, né? Um cristão morno e uma pessoa agnóstica, porque acaba que você... Ele não muda os valores dele, né? Então não entra no processo de conversão honesto, né? Verdadeiro, né? Interior. É claro. Que é o processo que todos nós estamos, certo? Sem dúvida. Porque nós ainda não somos totalmente honestos em tudo na nossa vida, né? Mas estamos no processo firme de obter esta honestidade santa, né? E é o motivo da preocupação, Oswaldo, porque a gente, como a gente sempre aprende, quanto mais a gente aprende, mais a gente é cobrado, né? E é por isso que, né, o quanto que eu sou agnóstico, embora eu não me ache agnóstico, e o quanto, você entendeu? O quanto que a gente tem que trabalhar em tudo isso. Sim. Marisa, suas considerações finais para a gente encerrar. Eu fiquei fora esse finalzinho, desculpem, mas dentro disso tudo que nós falamos hoje, é bem isso mesmo, né? Ficou bem mais claro para mim, apesar da minha já um pouco, né, consciência da diferença entre o ateísmo e o agnosticismo, mas ficou bem claro para mim essa batalha diária, né, do agnóstico de... eu preciso me posicionar, eu preciso achar para que lado eu vou, para que caminho eu vou. Mas enquanto eu não acho na minha defesa, eu vou ficar na minha, né? E como acho que o Rogério falou, em cima do muro, alguém falou de ficar em cima do muro.
É bem isso. E é também um ensinamento para nós mesmos, né? Como você falou, Oswaldo, nós nos policiarmos, né? No nosso dia a dia, de termos claro esse conhecimento, para onde realmente nós vamos, o caminho a seguir, e reafirmar isso todos os dias. E lindo relembrar essa grande, né, diferença entre a adoração e a veneração, né? Que a gente já tinha falado antes também em outras ocasiões nós falamos sobre isso. Mas muito obrigada de novo por mais um dia de aprendizado. Obrigado mesmo a Deus, não? Graças a Deus. Jair, suas considerações. Eu ficaria com o 21:32, quando ele diz assim: o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento e proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. Quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. Então, isso aí deixou bem claro e bem firme para a gente, né? O nosso sentimento está conferindo com o catecismo. A gente tinha isso daí e agora o catecismo está corroborando aí para... Isso é muito positivo até para você passar para outra pessoa, né? Eu estou com uma aluna aqui no curso de Crisma que era luterana. E agora ela bate firme, eu vou ser católica. Então, ela tem bastante pergunta, ela pergunta bastante, e aí você tem essas oportunidades para desmistificar essas coiseiras que ela ouviu aí na vida dela. Então, isso nos deixa bastante forte na fé. Forte na fé, esse é o termo, né? Esse up na religiosidade das vidas dos santos, ter a imagem na nossa casa, isso facilita muito as coisas, né? Tem uma imagem do São Judas Tadeu, que eu sou devoto, bem grande, né? No meu quarto, que isso é bom, isso faz bem para a saúde da alma e a vitalidade da fé. E isso é a nossa pista, é onde a gente está rodando, onde a gente quer ficar. Vamos ficar aí cada vez mais, né? Cada vez mais forte na fé. Amém. A imagenzinha que eu tenho aqui, ó. Lembro dessa imagem? Uhum. Vocês... Beato lá de Detroit, Enviaram, né, Bruna? Uhum. São Solanos, né? Isso. É Beato, né? Beato. Beato Solanos Casei, né? Olha, eu fui conhecer o como é que chama o convento? Sim, o mosteiro. A semana passada. Muito bonito, lindo, muito bonito. Que legal, muito. Fiquei encantada. Maravilha, que gostoso. Muito lindo. Rogério, seus finalmente aí, Rogério. Então, como sempre, né? Hoje foi uma aula de grande aprendizado, de várias descobertas, né? Onde a cada momento que nós temos é um momento de crescimento, acho que não só da nossa fé, mas o nosso entendimento daquilo que nós temos. Eu só tenho que agradecer o que nós estamos passando aqui. Eu peço desculpas, a Vânia não está. A Vânia está bem, ela está cuidando das coisas que precisam ser cuidadas lá, e ela volta no dia 20, saindo de lá, dia 21, ela está de volta aqui conosco. Maravilha, maravilha. Manda um abraço nosso para ela, Rogério. Obrigado. Martim, faz uma oração e encerra para a gente hoje, vai? Já que você está convidado a fazer a oração final. Pior que eu já estou então fica até mais fácil, né? Então vamos fazer uma oração. Uma coisa antes, só falar uma coisa que eu acho... Nós estávamos falando em imagem e eu criei aqui, junto com a Roseli,
a gente criou um pequeno altar, né? Que fica na entrada da nossa casa. Se você olha no nosso altarzinho lá dentro, tem a Nossa Senhora, que é do grupo de brasileiros de Michigan de um lado. Depois tem uma Nossa Senhora no meio com as 3 rosas, rosa mística, né? E depois, em cima da lareira do outro lado, tem uma Nossa Senhora que é do Menino Jesus. Com o Menino Jesus novo. E eu sempre olhava para isso e me sentia um tanto quanto perturbado, porque eu olhava engenheiro, né? Como é possível ter 3 imagens, ainda cada uma numa escala diferente? Esquisito, isso fica estranho. No passar... Isso é toque, hein? Você está com toque. Eu sei. No passar do tempo, fui mudando o meu jeito de orar, vem amadurecendo, fui mudando o jeito de fazer as minhas orações, e eu oro todo santo dia ali na frente desse altarzinho. Né? E o que eu achei interessante é que eu rezo 3 Ave Marias dessas orações e relembro a minha consagração ao Imaculado Coração de Maria também 3 vezes. Então eu rezo Ave Maria e consagro. E eu começo com a Nossa Senhora do Menino Jesus, lembrando de mãe, de ter recebido o dom, a alegria de ser mãe de Deus. Depois de Nossa Senhora Aparecida, eu lembrando da presença dela aqui na Terra, das várias aparições, dos recados, dos puxões de orelha e do apontamento para nós. E na última, das três rosas, eu me lembro justamente dela hoje no céu e que vai virar na sua glória no final dos tempos para nos julgar e para interceder por nós. Né? E aí eu olho as 3 imagens e falei assim, nossa, antes não fazia sentido, hoje faz completamente sentido hoje. Eu olho, só não estou na sequência certa, provavelmente eu mude por causa do meu toque, né, para eu não ter que ficar virando para um lado e para o outro. Ok. Vamos fazer uma oração hoje, vamos fazer a oração que você começou. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. 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 Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abraço, gente. Uma boa Obrigado semana por a todos. todos. Boa semana. Um abraço. Boa semana.